Hoje, em Kiev, o primeiro-ministro canadense Mark Carney afirmou o esperado do grupo dos 10 grandes países dispostos a enviar tropas à Ucrânia. Ele declarou que o envio de forças de paz do Canadá para a Ucrânia também não está descartado. Paralelamente, confirmou bilhões em ajuda e discutiu a produção conjunta de drones. Canadá e Ucrânia podem produzi-los juntos. E nas mesmas imagens, o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, que também esteve hoje em Kiev e deixou sua mensagem dos americanos. Vamos analisar nesta edição o que exatamente Carney prometeu. O que significa o envio de tropas canadenses à Ucrânia após a paz? Por que isso é importante para Kiev e como ocorrerá? Sabe, isso simplesmente descarta essa ideia russa de garantia com direito de veto. Vou dar um spoiler. Hoje, Lavrov afirmou que o Kremlin reconhece Zelensky como líder da Ucrânia, mas novos detalhes surgiram. Então, sobre o que vamos falar? Vamos analisar as fórmulas literais de Carney e Zelensky. Como a imprensa registra, então, a declaração do primeiro-ministro do Canadá de que eles não descartam o envio de tropas canadenses para a Ucrânia. E quanto à ajuda militar e financeira? Por que Kiev está discutindo com o Canadá a produção conjunta de drones? Por que Keith Kellogg está em Kiev hoje? E onde está a posição da Europa e dos Estados Unidos da América sobre garantias de segurança, como o artigo 5º da OTAN? O episódio será longo e cheio de conteúdo. Meu nome é Alexei Petit. Hoje, 24 de agosto, é o dia da independência da nossa Ucrânia. A seguir, vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo, então começa o episódio com uma frase-chave. Mark Carney, o primeiro-ministro, esteve hoje em Kiev e declarou: "Não excluímos a participação de militares canadenses como parte de uma missão internacional de segurança para a Ucrânia. Agora, o contexto após a assinatura do acordo de paz. Isso é fundamental. Ou seja, o foco não são as tropas, mas a segurança após a guerra. Hoje mesmo, Carney estava ao lado de Zelensky na celebração do Dia da Independência da Ucrânia. E é interessante que o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, também estava presente no salão. Tudo isso foi dito publicamente em Kiev. E agora, publicações canadenses e internacionais estão analisando a fórmula que foi anunciada hoje. Quem conta é Mark Carney. Perguntado sobre as tropas, Carney disse que não descarta essa possibilidade. A Global News escreve que Carney não descarta que as tropas canadenses possam fazer parte da missão. Quanto à ajuda financeira e militar, aqui não há sentimentalismo. A Reuters informa que foi confirmado um pacote superior a $1 bilhão canadenses já anunciado. Para o telespectador, os fornecimentos não estão congelados pelas negociações e seguem o cronograma. Paralelamente, estão discutindo a produção conjunta de drones para que a Ucrânia dependa menos de fornecimentos externos, estoques externos, licenças externas e assim por diante. Não se trata apenas de mais equipamentos, mas de produção própria e autonomia tecnológica. O que disse Zelensky? Ele mantém a mesma linha, isso está certo. Zelensky disse, cito, "Precisamos de garantias como as do artigo 5 da Carta da OTAN. Não papel, mas uma proteção automática." Aqui está a chave para entender toda a estrutura. Não se trata da adesão à OTAN, mas do efeito do artigo 5 da Carta da OTAN, que ativa fornecimento de armas, defesa antiaérea, sanções sem aprovação e retira direito de veto do agressor em caso de violação da paz. Isso é uma garantia de segurança como o artigo 5 da OTAN. Por que Keith Kellogg esteve em Kiev? A presença do enviado especial de Trump não é apenas uma visita, é uma ponte para o bloco americano de garantias. Os Estados Unidos da América não querem enviar suas tropas agora, mas estão discutindo uma missão pós-guerra e apoio de reconhecimento aéreo, além da coordenação dos contingentes europeus. Hoje, Keith Kellogg confirmou estar em Kiev, aparecendo com Mark Carney e Vladimir Zelensky. Isso é um sinal importante de sincronização de posições. Vou explicar de forma simples por que Kiev precisa dessa fórmula. Quando Moscou, por Lavrov, afirma que garantias de segurança à Ucrânia sem a Rússia são inúteis, exige, na verdade, veto sobre ajuda militar à Ucrânia após acordo de paz. Mark Carney, com sua declaração de que não descarta o envio de militares canadenses e falando sobre uma missão pós-guerra, simplesmente desmonta essa manobra.
A decisão sobre o envio ou a presença de qualquer missão militar caberá à coalizão de países e não ao Kremlin. Isso é tudo. Ponto final. Isso, mais uma vez, está de acordo com a lógica europeia, ou seja, o retorno automático das sanções e do fornecimento de armas em caso de qualquer violação do cessar-fogo. Sobre os drones, a produção conjunta já não é só marketing, mas uma garantia contra a burocracia. Quando as decisões sobre ataques de longo alcance precisam passar pela aprovação em Washington e Bruxelas, ter seus próprios drones e mísseis significa liberdade. Ouça, não precisa esperar para ver se vão permitir. Mark Carney, ao confirmar o envio de dinheiro e a criação de capacidades conjuntas, acelera objetivamente o chamado braço longo ucraniano, o ataque de longo alcance. Isso é necessário tanto para a contenção quanto para o preço da paz. Quanto mais armas de longo alcance a Ucrânia tiver, melhor será o acordo de paz no dia seguinte à assinatura. E mais um ponto importante, não é a primeira vez para o Canadá. Os militares deles já estiveram no flanco leste da OTAN e seus instrutores já trabalhavam com as forças armadas da Ucrânia antes mesmo da invasão em grande escala. Agora eles apenas traduzem isso para a arquitetura do pós-guerra. E sim, este é o caso em que a frase "não excluímos" na verdade significa muito. É uma política de portas abertas apenas o suficiente para que Moscou não possa fechá-las com seu direito de veto, que ela tenta nos impor. Como conclusão, Mark Carney em Kiev não é uma visita de cortesia, não. Ou seja, ouvimos a posição europeia sobre garantias de segurança, sobre o acordo de paz. Ouvimos a mesma posição dos americanos, e agora ouvimos a posição do Canadá. Esse é o pacote que hoje Mark Carney anunciou, dizendo que não exclui tropas como parte de uma missão de paz. Dinheiro, então. Ele deixou claro quanto estão dispostos a gastar com o fornecimento de armas para a Ucrânia e a produção conjunta de drones. Além disso, Kate Kellogg está por perto, mostrando que o Canadá age em coordenação com todos, não sozinho. No fim das contas, isso nos leva até uma tese simples. Mesmo que as negociações se arrastem, a segurança do pós-guerra já está sendo costurada agora. E de forma que ninguém à mesa tenha o direito, de simplesmente excluir a Ucrânia da proteção com um simples gesto. Por isso, essa visita é muito importante, Falei sobre ela brevemente. E para finalizar, vou acrescentar um ponto importante. Quando nossos parceiros ocidentais trabalham de forma bastante clara e focada, sem prestar atenção aos gritos vindos de Moscou, de repente os funcionários de Moscou começam a tentar mudar sua retórica. Atenção! O Kremlin diz que não há garantia de segurança para a Ucrânia e questiona o Ocidente. O Ocidente diz sim e segue trabalhando. Lavrov alerta, sem garantias discutidas com russos isso não leva a nada. Os europeus dizem sim, tudo bem e seguem. O que ocorre depois? O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que Moscou reconhece Volodymyr Zelensky como líder da Ucrânia e está pronta para se reunir com ele. No entanto, ele não vai assinar os documentos. Não, nós o reconhecemos como chefe de fato do regime e nessa qualidade estamos prontos para nos encontrar com ele. Ao mesmo tempo, ele voltou a levantar a questão da suposta ilegitimidade de Zelensky, afirmando que os signatários do Ministério das Relações Exteriores devem ser uma pessoa legítima. Quando chegar a hora de assinar documentos jurídicos, todos devem ter uma compreensão clara de que a pessoa que assina é legítima. De acordo com a Constituição da Ucrânia, Zelensky não é essa pessoa no momento. Lavrov, monstro, desapareça. Quem é você? Não trouxeram aveia para você hoje? Por que você está se metendo? A Constituição da Ucrânia. Além disso, segundo Lavrov, Putin está pronto para se encontrar com Zelensky, mas como antes, ele voltou a repetir sobre sua ilegitimidade. Putin está pronto para se encontrar com ele, mas não podemos nos encontrar apenas para tirar uma foto e dar a ele a oportunidade de declarar que é legítimo. A legitimidade é outro tema. Independentemente de quando esse encontro possa acontecer, a questão é quem vai assinar o documento do lado ucraniano. Você entende, Mas o que é interessante aqui? O curioso é que Lavrov, quando ignorado, de repente diz: não, no fundo reconhecemos o Zelensky de fato. Se ninguém ligar para os gritos dos russos por mais algumas semanas, eles podem acabar reconhecendo a legitimidade do Zelensky. Porque literalmente ontem ele gritava: como assim? Vocês acham que o Putin vai se encontrar com o Zelensky? Nunca vamos reconhecê-lo como ninguém. Agora já estão reconhecendo, mas não totalmente. Bom, já é um bom avanço. Enfim, aqui eu deixo reticências.
Deixem sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso por hoje.